meus amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui, tudo ótimo, graças a Deus. Estamos de volta, né? Estive sumida por esses dias aqui do canal, estava resolvendo algumas coisas pessoais, mas aqui estamos nós mais uma vez. Eu vou esclarecer uma pequena dúvida de alguns internautas aí, acerca do nosso relacionamento. Para quem não conhece, nós somos casados, viu? Natanael é o meu esposo. Nós, assim, somos bem formal aqui nesse nosso programa, só que ele é meu esposo e eu sou a esposa dele. Então é isso aí, só para tirar essa pequena dúvida aqui de alguns internautas. Bom, hoje nós iremos falar sobre uma temática muito relevante no nosso dia a dia, no meio cristão, principalmente. Hoje nós iremos falar sobre a graça. Uma palavra assim, quem é do meio cristão ouve bastante esta palavra, tanto na própria Bíblia, né, na própria palavra de Deus, quanto em hinos da harpa cristã, outros hinários e hinos de um modo geral. Ouvimos falar sobre esta graça. Aí você pode estar perguntando assim, mas Nayane, se é uma palavra tão ouvida, tão corriqueira, por que a necessidade de falar sobre esta palavra? Porque sempre aquilo que é muito ouvido, que é muito comentado e discutido, traz algumas curiosidades. E é sobre isso que nós iremos tratar. A nossa temática hoje ela vai estar embasada no tema graça, definições no Antigo Testamento. Olá, Natanael, tudo bem com você? Olá, Naomi, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigado por me apresentar. Como o pessoal já está acompanhando aí, e é uma satisfação a gente estar de volta para meditar acerca de um tema tão relevante como você já apresentou aí, que é acerca da graça. E para início, definindo no contexto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para quem não tem muita afinidade com a Bíblia, se porventura tiver alguém acompanhando que não tem a prática ou o hábito de ler a Bíblia ela é dividida em duas partes. A primeira parte, conhecida como Antigo Testamento, 39 livros, e a segunda parte, conhecida como Novo Testamento, 27 livros. Como a graça, e a Nayane colocou aqui muito bem uma palavra bastante comentada, é uma palavra também de grande significado, de grande relevância, nós vamos buscar defini-lo em dois momentos. Nessa primeira abordagem aqui, nesse primeiro vídeo, a gente vai definir na perspectiva do Antigo Testamento, que envolve essa primeira parte da Bíblia. Certo. Para trazer uma melhor compreensão acerca dessa palavra maravilhosa chamada graça, nós norteamos aqui o nosso bate-papo em 4 perguntas, só para termos um melhor direcionamento. A primeira pergunta, Natanael, vai ser: o que é a graça, segundo o Antigo Testamento? Então, apesar de ter atingido a superabundância, a explosão da graça no Novo Testamento, mesmo no Antigo Testamento já é possível a gente definir graça. No hebraico, a palavra utilizada referente à graça tem um significado de beleza, bondade. Quando a gente fala de bondade, também encaixa-se o favor nesses aspectos. É claro que para a gente ter uma dimensão maior desta palavra no Antigo Testamento, basta analisar a chamada de Deus para com os homens e alguns textos, como falamos aqui, referente, por exemplo, à beleza. Eu vou começar lendo um texto bíblico, Nayane, que está relacionado à beleza, ou seja, adorno, beleza. Então isso também é tido como uma graça, por exemplo, gracioso, referia-se no Antigo Testamento, referindo-se à beleza. O texto que eu quero utilizar como base está em Provérbios, capítulo 1, o versículo 9, diz assim: porque diadema de graça serão sobre a tua cabeça e colares sobre o teu pescoço. Diadema de graças serão sobre a tua cabeça. Quando vemos esse diadema de graça, está falando de um acessório de beleza.
aqui está falando da graça nessa perspectiva. É uma das definições da palavra do hebraico que equivale a esta graça. Agora, quando vamos para o livro do Gênesis, capítulo de número 6, o versículo de número 8, nós já podemos ver, Nayane, a graça como sendo a bondade de Deus. A bondade de Deus com Noé, por exemplo. Aqui nós temos Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aqui está dizendo que Noé encontrou a bondade de Deus. Noé encontrou o favor de Deus. Então, nesse aspecto, nós podemos definir, mesmo já no Antigo Testamento, a graça como sendo a bondade de Deus, como sendo um favor divino. É claro que esse favor que a gente conhece, aquele conceito mais tradicional, o favor imerecido, que a graça representa Jesus, essa abordagem vai ser mais claramente definida no Novo Testamento, porque a graça no Novo Testamento é assim, sumariada, ela já vai estar sendo representada por Jesus. A graça é sumariada na pessoa de Jesus no Novo Testamento. Neste Antigo Testamento nós vemos as características da graça de Deus, através dessa bondade, através dessa misericórdia. Deus, sim, no Antigo Testamento já derramava da sua graça em diferentes ocasiões, em diferentes pessoas. Bom, muito interessante, né? Eu creio que essa primeira pergunta, ela conseguiu, né, alcançar o entendimento de vocês de uma forma bem sistematizada e bem resumida, obviamente. Bom, a nossa segunda pergunta, Natanael, é a seguinte: a chamada de Deus no Antigo Testamento tinha a característica da graça? Se é que assim podemos chamar? Então, quando a gente vai para a questão da graça, tanto no Antigo como no Novo Testamento, há uma grande aproximação da palavra graça com a fé. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos exemplos de homem de fé, da chamada. Do primeiro exemplo, e é o exemplo que eu quero citar, que é o exemplo de Abraão, que fica nítido que já era perceptível a presença da graça no projeto de escolha. Abraão é conhecido por todos nós como um pai na fé, não é verdade? E esta fé, por mais que no Antigo Testamento não exista o clássico sistema de fé e graça como Paulo assegura, principalmente na carta aos Romanos, entretanto, para Paulo, o mecanismo utilizado por Deus na escolha de Abraão já foi nitidamente por intermédio da fé. Em outras palavras, com a capacitação, com a colaboração da graça. Para ficar mais claro, eu quero convidar vocês agora para o texto bíblico que está em Romanos, capítulo 4, os versos 2 e 3, que fala acerca de Abraão e o seu processo de chamado. Diz assim: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Veja que ele já começa dizendo que se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem até de se gloriar, mas não diante de Deus. Aí ele prossegue: pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sendo mais claro, a passagem está dando-nos a entender que para Paulo, a dinâmica de Deus em receber Abraão, em ser na vida de Abraão, o que ele foi, o que fez, em Abraão ter sido justificado com tudo que ele conquistou para com Deus, não foi mediante as obras. Parece algo inovador e algo pitoresco, mas é verdade. Está claro, por essa passagem, Paulo já usa o quesito do crer, em outra palavra, da fé. E quando a gente fala da fé, mesmo a graça muitas vezes não aparecendo
junto com essa palavra fé, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente percebe uma presença da graça de Deus. Se foi pela fé que Deus justificou Abraão, que Abraão conseguiu êxito em sua chamada, em seu ministério, nós temos clara certeza que era a presença da graça de Deus ali na vida de Abraão, na vida daquele homem de Deus. Portanto, Nayane, como se fala da chamada de Deus na vida de homens, mesmo no Antigo Testamento, é possível perceber-se a presença da graça de Deus através de um ato de fé. Outro exemplo que eu quero passar para o pessoal que está nos assistindo está em Deuteronômio capítulo 7 e os versículos 7 e 8. Aqui fala da chamada da nação de Israel. Nessa passagem a gente já percebe como sendo obra a bondade e o favor de Deus na vida daquele povo. Você acha que Deus escolheu, por exemplo, a nação de Israel porque era mais perfeita? Será que Deus escolheu porque era mais numerosa? Nessa passagem aqui não. Aqui fala porque Deus amou, tinha um compromisso a honrar. Veja o que diz Deuteronômio 7, versículos 7 a 8. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Aqui você está dizendo que Deus não escolheu ele por ser uma multidão, uma nação numerosa. O povo judeu era menor do que outras nações. Mas vamos ver então porque foi que Deus escolheu. Mas porque o Senhor vos amava. Ora, aqui fala da vontade de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus que a nação de Israel recebeu. Ou seja, Deus amou. Ou seja, há algumas expressões que não há o que se discutir. Deus demonstra o seu amor igual diz aquele menino da harpa. Porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Nesse processo, Deus escolheu a nação de Israel não por ser uma nação melhor ou maior que as outras. Deus simplesmente a amou. E tem mais. E para guardar o juramento que jurara a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Aqui está falando claramente da intervenção, da bondade, das misericórdias de Deus, mesmo no processo de escolha do seu povo. Aqui agora essa passagem do favor vai ficar mais claro no Novo Testamento, mas de certa forma a gente já vê características da graça na chamada, por exemplo, como citamos o exemplo de Abraão, que foi apontado por Paulo no Novo Testamento, no capítulo 4, os versos 2 e 3 de Romanos. Vimos agora a passagem relacionada ao povo de Israel e certamente a evidência dessa graça no Antigo Testamento. Então, nessa segunda questão, nós conseguimos entender a graça de Deus para com o povo e a graça também no que tange a beleza, quando você lê aquele versículo que fala sobre o colar, sobre a diadema, e a graça também que tange o povo com outros povos, né? A graça... Isso, bem lembrado, né? Você fez uma colocação interessante. A graça no Antigo Testamento, ela refere-se tanto à bondade de Deus para com o homem, certo? Na vertical, e a bondade de homem para homem, ou seja, de humanos para humano. A bondade de Deus nós vemos aqui já demonstrada através na vida de Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 8, Deus achou graça em Noé. Nós vemos a bondade de Deus também na vida de Abraão, nós já lemos aqui essa passagem, a bondade de Deus em selecionar, em escolher o povo de Israel, isso provando a graça, a definição de graça na perspectiva celestial de Deus para com o homem. E de homem para com o homem existia bondade? Nós temos um exemplo de Davi. Davi, por exemplo, ele usou de bondade. Então essa palavra graça, ela aparece como bondade, benevolência e outras
versões beneficências, misericórdia. Então veja que existe nesses dois âmbitos, Deus, homem, homem. Uma bondade agora de homem para homem. Vou ler aqui, segundo livro do Samuel, capítulo 10, versículo 2, você vai ver uma característica da bondade de homem para homem. Diz assim, a palavra de Deus. Então disse Davi, usarei de beneficência com Hanum, filho de Noás, como seu pai usou de beneficência ou de bondade para comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então aqui Davi reconheceu o favor que tinha recebido do pai de Hanum, o favor que tinha recebido de um homem, ou seja, demonstrou a bondade. Isso é uma obra da graça demonstrada no Antigo Testamento. Então você definiu muito bem, falamos como beleza, há várias outras passagens que ilustram isso acerca da graça como beleza, agora da bondade Deus-homem e agora da bondade homem-homem. Amém. A nossa terceira questão é a seguinte: além do processo de chamada de Deus na vida de Abraão e do próprio povo de Israel pelo Senhor, ou através do Senhor, há alguma outra característica da presença da graça no Antigo Testamento? Recapitulando aqui, parafraseando para os nossos ouvintes. Ou seja, além dessa graça que você nos apresentou, né, que seria uma graça vertical e horizontal, além desse tipo de graça, teria outro tipo de manifestação da presença da graça no Antigo Testamento? Então, a graça ela é perceptível nesses casos já apresentados, mas há também indício da manifestação dessa graça no período do Antigo Testamento. Eu quero usar como base o capítulo de número 2 de Joel e o versículo 13 para usar outra demonstração da graça. Diz assim, Joel capítulo 2, versículo 13: E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha, aqui nós podemos comprovar claramente a atitude do arrependimento como uma manifestação da graça. Por quê? Mesmo no Antigo Testamento. Nós sabemos que quando existia uma sentença para determinada pessoa, o povo, o profeta de Deus entregava a mensagem e dizia: arrependei-vos, chorai, pranteai. O povo ia, se vestia de saco, na cinza, no pó, colocava a boca no pó, como diz o profeta, e ali Deus perdoava. E ali Deus não aplicava mais a punição que estava prestes a ser lançada sobre aquele povo. É nesse aspecto que Deus se arrepende do mal, como diz essa passagem. Então aqui nós vemos a manifestação da graça, porque o povo havia errado, havia um motivo para uma punição. Mas quando esse povo se prostrava, se humilhava, aí sim Deus perdoava. Como, por exemplo, nós temos a cidade de Nínive, uma cidade incrédula da época, tanto que o profeta Jonas se recusou até inicialmente levar a mensagem, mas depois de tudo que ele passou, não vou contar aqui porque não é o foco, mas quando ele foi e a cidade se arrependeu, Deus perdoou aquela cidade. Então, nesse aspecto aqui, no arrependimento, a gente vê o aspecto da graça no Antigo Testamento, porque o povo rasgava o coração. Quando a gente fala de arrependimento, a gente fala de novo coração. Arrependimento é você fez como humano, mas você rasga o coração e diz: eu fiz, mas eu estou arrependido. Então aqui a gente percebe o aspecto da graça. Outro exemplo que a gente vê do aspecto da graça no Antigo Testamento, na questão do fator arrependimento. E certamente esse Deus compassivo
é um Deus gracioso demais. É isso aí. A nossa quarta e última questão acerca da definição da graça no Antigo Testamento é a seguinte. Você já nos apresentou como era perceptível essa graça no Antigo Testamento. A graça, ela era aceita pela comunidade judaica? Ela foi bem receptível ou não? E se foi, nos diz como foi, por que foi. Maiane, a gente está fazendo uma abordagem aqui, usamos a princípio quem está nos acompanhando desde o capítulo 4 de Romanos, versículos 2 e 3, referente a Abraão, mas o fato é que esta visão, esse aspecto não foi tão valorizado, por exemplo, pela igreja cristã judaica. Sabe-se que os religiosos da época passada, a igreja e o judaísmo da época eram legalistas, ou seja, eram cumpridores de fato da lei, a lei mosaica. Todos seguem fielmente a Torá, ou seja, entrava em cena ali, predominava o aspecto mais das obras do que desse quesito fé, graça. Então, não foi recebida do ponto de vista total pela igreja cristã judaica, porque a igreja cristã judaica, e mesmo hoje a gente vai ver na atualidade, segue a Torá, segue fielmente essas ordenanças recebidas, por exemplo, por Moisés, o que consta na Torá, também tendo hoje no nosso Pentateuco. Então, nesse aspecto judaico, nesse aspecto de legalismo, se predomina até hoje em muitas religiões, em muitas nações, inclusive até no nosso país existem religiões, denominações que são legalistas do ponto de vista que consideram as obras ou os feitos, os ensinamentos do ponto de vista de leis, legalista vem de cumprir, de fazer, cumprir, de viver por esse aspecto da lei, e muitas vezes cai no risco de deixar de desfrutar dessa obra da graça. Então, respondendo mais uma vez o seu questionamento, esta visão da graça-fé, vislumbrada por Paulo em Romanos 4, 2 e 3, e constatada na história de Abraão, no povo de Israel, constatada com arrependimento, não foi aceita devidamente pela religião judaica. A religião judaica ainda se porta de acordo a Torá, de acordo os ensinamentos das leis. Predomina sim o legalismo e a graça não aparece com tanta evidência nesses espaços religiosos. É muito interessante, né, pessoal, essa aula, muito boa, discussão necessária, né, e como está acontecendo, uma discussão por etapas. Hoje nós falamos da graça no ponto de vista do Antigo Testamento e depois falaremos sobre a graça no Novo Testamento. Então espero que vocês tenham gostado deste nosso primeiro encontro. Espero também que vocês tenham aprendido alguma coisa, adquirido alguma coisa. Se você gostou, deixe o seu like e não perca a oportunidade de vir aprender um pouco sobre esta maravilhosa graça. Esta graça, ela é libertadora e ela foi dada de graça para nós. Então, que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus, até o nosso próximo encontro. Obrigada, Natanael. Alguma coisa a dizer? Obrigado, Nayane. Não só dizer ao pessoal que vamos seguir nessa etapa falando acerca da graça e queremos contar com vocês, com a gente. Tchau, a paz do Senhor Jesus.